Olá! O mundo nunca foi tão complexo como ele é hoje. É surpreendente e muitas vezes emocionalmente opressivo. Você já se deu conta de quantas emoções você sente ao longo do dia? Ou às vezes, quantas emoções você sente num curto espaço de tempo? Pois é, hoje você vai aprender 3 etapas para elevar o seu coeficiente de inteligência espiritual e ter um dia mais leve e harmonioso. Fica comigo até o final que vai valer a pena. Bem, como vocês estão indo? Como vocês estão nesse período de quarentena? Vocês estão sofrendo com a complexidade da vida? Com ter que equilibrar todos os pratos nas mãos? Enfim, eu sei que tá muito complexo e que tá todo mundo equilibrando trabalho, família, vida familiar, amigos e tudo isso trancado dentro de casa. É um momento bem difícil, bastante complexo que a gente está vivendo agora nesse momento. Fora todas as pressões, porque quem está trabalhando via home office está sofrendo todas as pressões de chefe que está exigindo produtividade e que tem que trabalhar e tudo mais, e ao mesmo tempo tá com o filho do lado, puxando a blusa, puxando os cabelos, puxando, mãe, mãe, me dá atenção, pai, pai, eu quero fazer tal coisa. E tendo que agora dar uma de professor, porque as crianças estão fazendo homeschooling quase, né? A gente tem que se dedicar aí às tarefas escolares, às tarefas do trabalho. Tá uma loucura. Mesmo eu que tô trabalhando fora, mas que tô com o filho em casa, é complicado, porque aí eu tô fora, ele não tem escola e tem que ter um grande jogo de cintura, assim, pra gente conseguir conciliar todas as coisas. E aí eu te pergunto, você já se deu conta de quantas emoções você tá sentindo ao longo do dia? Ou quantas emoções você consegue sentir num curto espaço de tempo? Eu me dei conta esses dias, voltando do trabalho, que a situação é caótica e que a gente às vezes sente 10 mil emoções no período de 5 minutos. Eu tava no carro dirigindo e aí eu me dei conta que eu tava saindo do trabalho, eu tinha saído do trabalho super feliz, porque eu tinha recebido uma notícia boa e as coisas estavam acontecendo, estavam indo bem. E o que acontece? Comecei a me sentir super frustrada porque um babaca me fechou no trânsito. E aí, logo em seguida, já comecei a pensar numa apresentação que eu ia ter no trabalho e que aquilo me deixa com, né, com frio na barriga e nervosa e tudo mais. Para daqui a pouco começar a pensar que eu não tinha nada na geladeira, que eu tinha que dar comida pro meu filho pequeno e que a gente tem que pensar em verduras, legumes, saladas e tudo isso. E eu não tinha nada mais em casa e que eu tinha que passar no supermercado antes de chegar em casa. Então já gera uma ansiedade porque tem que fazer as coisas. Gente, não deu 5 minutos e eu senti tudo isso. É uma avalanche de emoções que a gente sente. E em casa, trabalhando em casa, com filhos em casa, é mais ainda. Porque aí tem a pressão da produtividade, do chefe, de entregar, do relatório, da reunião, e mais a pressão de ter que estar cuidando das tarefas da escola do filho, de ter que estar cuidando se o filho escovou os dentes, se o filho comeu direito, se foi no banheiro, o meu então que está na fase do desfraude. Gente, é o samba do crioulo doido aqui em casa, porque daí tem que cuidar, porque, né, tem que levar no banheiro e ele ainda não tem vezes que ele ainda não consegue pedir para ir sozinho. Então, é muito complexo tudo isso que a gente tá vivendo, todo esse, né, essa loucura que a pandemia nos colocou. E o mundo já estava assim antes, já estava complexo, já estava difícil. Agora a gente está num momento assim mais delicado, mas a gente já estava sentindo uma enxurrada de emoções. Quem está conseguindo fazer um detox, né, das emoções é o ideal nesse momento, assim, fazer um detox mesmo de todos esses sentimentos, de toda essa enxurrada de coisas
que a gente estava vivendo. Não tem como ter inteligência espiritual, nem emocional e às vezes nem cognitiva, com tanta coisa que a gente está passando nesse período, né? E às vezes o que que acontece? A gente pega esses sentimentos, essas coisas que a gente vem acumulando, né, ao longo do dia e desconta nas pessoas erradas. Ou às vezes desconta na gente mesmo. A gente é o maior carrasco da gente mesmo, se criticando, se julgando, se chicoteando às vezes, né? Ou ainda cometendo excessos. Aí eu desconto na comida, aí eu desconto na bebida, aí eu, né? Uma coisa assim que a gente fica descontando às vezes nos outros, desconta no filho a questão do trabalho, desconta no trabalho a questão com o filho, né? Com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe. Essa convivência na mesma casa, eu sei que tá difícil. Então, gente, eu queria hoje ensinar para vocês 3 etapas para desenvolver o coeficiente de espiritualidade, para elevar a sua espiritualidade, de forma que o teu dia fique mais leve, que a tua vida fique mais tranquila, mais harmoniosa e que você consiga se livrar um pouquinho das pressões, dos agitos e do estresse desse cotidiano maluco que a gente está vivendo nesse momento. Bom, vamos começar pelas etapas. Etapa número 1 é tornar-se ciente de onde você está agora. Muito importante isso, tá? Você saber o seu ponto de partida, de onde eu estou começando. Imagina vocês que eu tô indo visitar um amigo, tá? E eu nunca fui na cidade que esse meu amigo mora. E aí eu chego no aeroporto e ligo pro meu amigo, olha só, já cheguei, tô aqui no aeroporto, pode vir me buscar. E aí ele me pergunta, mas aonde você tá? E eu olho pros lados, não sei. Não, mas peraí, me dá um ponto de referência para eu conseguir te achar. Eu tô chegando aqui no aeroporto, ali no lugar de embarque e desembarque de passageiros. Me dá uma referência de onde é que você tá, qual é o portão. E eu olho para os lados e digo, não sei. Como é que esse amigo vai me achar? Ou como é que eu vou me achar? É muito importante a gente saber para onde a gente quer ir, mas é mais importante do que isso a gente saber onde a gente está. Qual é o primeiro ponto, né? É onde é que eu tô agora. Se eu não sei onde é que eu tô agora, eu não vou saber o caminho, não vou conseguir desenhar o caminho para eu chegar onde eu quero chegar. Então, esta é a primeira etapa. Fazer reflexões profundas sobre como que tá a estrutura da minha vida. Eu tô satisfeito? Eu não tô satisfeito? Né? Eu acho que essas reflexões são muito importantes para você se encontrar e começar a tua jornada. Então, essa é a etapa número 1. Tem uma ferramenta de coaching que eu uso muito com os meus clientes que chama Roda da Vida. Tem alguns sites aí na internet que disponibilizam o preenchimento aí dessa ferramenta, utilizam essa ferramenta de forma gratuita. Se você quiser encontrar algum deles, eu super indico, é uma ferramenta ótima, eu uso ela com os meus clientes e com os meus clientes, tanto de terapia quanto de coaching, porque eu acho que é muito importante a gente se situar. Tem outras ferramentas também que são boas para isso, tem algumas inclusive de Yale, que medem aí o seu nível de felicidade atual, tem outras ferramentas, outros testes da terapia cognitivo-comportamental que medem o teu nível de depressão, o teu nível de ansiedade, o teu nível de satisfação com a tua vida. Então tem várias ferramentas que você pode usar para chegar nesse ponto. Mas sem usar ferramenta nenhuma, te faça as seguintes perguntas. Como que está a minha vida nesse momento? Eu estou satisfeito com a minha vida de forma geral? Eu estou satisfeito com os meus relacionamentos? Estou satisfeito com o meu trabalho? Com a minha profissão? Com a profissão que eu escolhi? Com as atividades que eu estou desempenhando? Eu estou satisfeito com o meu relacionamento amoroso? Eu estou satisfeito com a minha saúde? Eu estou me alimentando direito? Eu estou fazendo exercícios? Eu estou tomando sol? Eu estou cuidando da minha saúde física? Eu tô satisfeito com a minha inteligência cognitiva? Eu tô cuidando do meu cérebro? Tô cuidando de me nutrir
de arte, de livros que eu gosto de ler, de uma boa música, sei lá, de quebra-cabeça, de palavra cruzada. O que eu estou fazendo para desenvolver o meu cérebro, para nutrir o meu cérebro? Então, se faça essas perguntas. Tenha noção de se você está satisfeito ou não com a vida que você está levando nesse momento atual, tá? Isso é muito importante e é muito rico saber qual é o teu ponto de partida para a gente chegar na etapa número 2. A etapa número 2 é sentir fortemente um desejo de mudança. E a gente só vai sentir um desejo de mudança se a gente avaliar que as etapas, que todas as áreas da nossa vida não estão do jeito como a gente gostaria que elas estivessem. São essas reflexões que a gente faz na primeira etapa que vão nos levar a um desejo genuíno de mudança, né? E é muito significativo o olhar do querer mudar. Porque não é simplesmente resolução de ano novo, tá, gente? Eu acho que todo mundo sabe que simplesmente, a partir de 1º de janeiro eu vou parar de fumar, a partir de 1º de janeiro eu vou parar de beber, a partir de 1º de janeiro eu vou entrar na academia, a partir de 1º de janeiro eu vou cuidar melhor do meu visual, vou me cuidar mais. São resoluções vazias, que não têm uma necessidade real e um desejo profundo de mudança. É muito importante que esse desejo de mudança venha embasado da minha insatisfação com a minha realidade atual e também pesando algumas coisas. Pesando o que eu perco com a mudança. Já parou para pensar nisso? Eu quero mudar, eu quero elevar o meu nível de espiritualidade, eu quero ser uma pessoa mais espiritualmente elevada, enfim. Bom, quais são os sacrifícios que você precisa fazer para isso? Já pensou nisso? O que você perde? O que deixa de ter na tua vida se você decidir, a partir de hoje, elevar os seus níveis de espiritualidade? Quais são as suas perdas? Outra pergunta importante. Os ganhos que eu tenho são maiores do que as coisas que eu perco? Porque se não for, essa vontade de mudança não vai vir lá de dentro. Não existe, não tem o que você faça que vai fazer com que você queira mudar e que você se comprometa de fato com a mudança. Então esse passo número 2, ele é muito importante. Você tem que se dar conta de que para mudar, você precisa abrir mão de muita coisa. Não é assim, né? Tão fácil como a gente gostaria que fosse. É muito importante saber se o que eu ganho com a mudança é maior do que aquilo que eu perco. Só assim eu vou ter uma motivação para agir e para mudar e para fazer diferente. E aí a gente chega na etapa número 3, que é ter consciência de que são vários os caminhos a serem seguidos para desenvolver a sua inteligência espiritual. Não existe apenas um caminho. A gente, na nossa cultura ocidental, a gente gosta muito da cultura do Deus único, do único caminho, da única salvação. A gente gosta muito disso. As culturas orientais são um pouquinho diferentes, eles entendem que existem vários caminhos. E se vocês se derem por conta, as religiões mais tradicionais também afirmam que você precisa que existem muitos jeitos e muitas práticas religiosas que você pode fazer para encontrar Deus, para encontrar a divindade, para encontrar a sua iluminação, tá? Todas as práticas mais tradicionais falam disso, falam que você tem que ter, que existem, né, vários caminhos e que você pode usar de vários caminhos, né? Mesmo a Igreja Católica, existem os católicos ortodoxos, existem os católicos que são mais, vamos dizer assim, tradicionais, existem os que são um pouquinho mais liberais.
existem várias práticas, né? Existe a prática de você rezar em casa, existe a prática de você ler a Bíblia, existe a prática de você ir na missa. Todas as religiões te colocam várias práticas, te colocam várias coisas na mesa, vários jeitos, né, de chegar à tua elevação espiritual. E mesmo sem religião, né, esse também é um caminho. Mesmo sem religião, existem vários caminhos. A autora do livro QS, Inteligência Espiritual, Dana Zohar, ela coloca no livro que existem 6 caminhos para atingir a inteligência espiritual, para ter um QS elevado, né? Para ter um coeficiente de espiritualidade elevado. Os caminhos que ela fala estão vinculados aos 6 tipos de personalidade de um teste vocacional muito famoso, que é o teste de Holland. Esses caminhos que ela coloca estão muito vinculados à personalidade de cada um. Mas as pessoas, elas são um múltiplo de personalidades. Eu posso ter várias nuances de personalidades, então por isso eu posso ter vários caminhos durante a minha vida. Nós somos seres longevos, estamos vivendo acima dos 80, 90, chegando a 100 anos de idade. Quantas vezes a gente não pode mudar o nosso caminho profissional? Quantas vezes a gente não pode mudar os nossos relacionamentos, a forma de se relacionar com as pessoas? Quantas mudanças a gente passa ao longo da nossa vida, da infância à adolescência, à fase adulta, né, à maturidade, à terceira idade, né? A gente passa por mudanças. E em cada fase da minha vida, eu posso seguir um caminho diferente. Até vou ler para vocês quais são os caminhos que ela coloca aqui, tá? E quais são as personalidades que estão atreladas a cada um desses caminhos. Bom, o caminho número 1 é o caminho do dever, e a personalidade que está atrelada a esse caminho é a personalidade mais convencional. O segundo caminho que ela fala é o caminho dos cuidados e do carinho, e ele está atrelado a uma personalidade mais social. O terceiro caminho é o caminho do conhecimento, e ele está atrelado a uma personalidade mais investigativa. O quarto caminho é o caminho da transformação pessoal e está atrelado à personalidade artística. O quinto caminho é o caminho da fraternidade e está muito relacionado à personalidade realista. E o sexto caminho é o caminho da liderança e está vinculado, relacionado à personalidade empreendedora. Então, ela fala desses 6 caminhos baseados nas 6 espiritualidades do teste vocacional de Holland, e a gente sabe que cada pessoa, cada indivíduo tem várias nuances dessas personalidades, não é uma única, exclusiva personalidade que toma conta e que não tem espaço para as outras, não. Existe uma que é muitas vezes predominante, mas a gente tem traços de todas as outras personalidades. Por isso, ao longo da nossa vida, esse caminho para chegar à nossa elevação espiritual, ele pode mudar. E nenhum caminho é melhor do que o outro. Todos os caminhos levam ao mesmo destino, cada um de acordo com aquilo que faz sentido para si. Se para mim faz sentido estar vinculada a uma prática religiosa, ótimo. Se para mim não faz sentido estar vinculada a uma prática religiosa, eu pratico a minha espiritualidade sozinho na minha casa, eu tenho o meu momento de meditação, o meu momento de oração, faço isso da minha forma, da minha maneira, e não preciso estar vinculado a nenhuma tradição religiosa, não tem problema, tá tudo certo também. São muitos os caminhos que podem ser encontrados, e para isso você tem que estar aberto, né? A encontrar, a desvendar todos esses caminhos. E é um trabalho muito de autoconhecimento. O que faz sentido para mim? O que eu gosto? O que eu não gosto? O que eu quero fazer da minha vida? O que eu não quero? Então, tem que fazer sentido. Tem que falar lá com o nosso coração, tá? Bem, essas são então as 3 etapas que eu tenho certeza que vão elevar o seu coeficiente de espiritualidade. Primeira, saber o ponto de partida. Segunda,
querer mudar, ter um desejo forte de mudança. Terceira, ter ciência de que são vários os caminhos para a elevação da espiritualidade e que nenhum caminho é melhor do que o outro. Bom, praticando essas 3 etapas, eu tenho certeza que você vai ter um cotidiano mais leve, você vai ter uma vida mais leve, mais próxima, mais vinculada aos seus desejos mais íntimos, às tuas necessidades reais, para ter uma vida mais satisfatória e mais plena. Com certeza, depois de praticar essas 3 etapas, você vai ter um outro resultado nas perguntas da primeira etapa, que é de satisfação com todas as áreas da sua vida. Eu deixo aqui o convite para que essa semana você pegue o seu caderninho de anotações, né, o seu diário, o seu diário do nosso caminho espiritual, da sua jornada espiritual. Anote essas perguntas, responda essas perguntas para si mesmo. Faça essas 3 etapas, se descubra no seu caminho, qual é o caminho que faz sentido para você, o que você quer mudar, tá satisfeito, não tá satisfeito? Olha bem para essas questões, faz as suas anotações, faz as suas reflexões, esse é um convite que eu deixo para essa semana. Eu queria saber muito se vocês gostaram dessas dicas, dessas etapas, e tem uma pesquisa rolando nas minhas redes sociais, porque eu quero conhecer você. Eu quero saber se o meu conteúdo tá fazendo sentido para ti, tá agradando, enfim, tá fazendo sentido para tua vida, tá te ajudando de alguma forma. E quero saber o que mais você quer ver por aqui. Me ajuda a construir um canal customizado para você, personalizado de acordo com aquilo que você quer encontrar por aqui. Eu fico no aguardo da tua resposta, do teu contato essa semana, e fico no aguardo também se quiser me mandar as tarefas, as tuas reflexões, dividir um pouquinho das tuas angústias, eu tô aqui também para te ouvir. Eu sou Fabiola Hoppe, coach, terapeuta, especialista em inteligência espiritual, e eu gostaria muito de te ajudar a ter um dia a dia mais leve praticando a sua espiritualidade. Te encontro nas redes sociais e no próximo vídeo.